Então aqui, dentro do atestado de óbito, eu trouxe mais uma questão. E o enunciado é super curto e é o seguinte: o atestado de óbito deve ser preenchido de acordo com os seguintes critérios, e aí ele já começa as alternativas. O enunciado é muito simples. Letra A, ordem de prioridade, a primeira linha é a doença mais importante que levou diretamente à morte, nas seguintes, as causas de importância secundária, e a última linha, a causa de menor importância. Letra B, na primeira linha, a causa básica da morte, e nas linhas subsequentes, as causas intermediárias. As causas associadas ficam em separado. Letra C, ordem de importância, na primeira linha, a causa básica de morte, ou seja, parada cardiorrespiratória, e depois as causas de maior para de menor importância. As causas associadas ficam em separado e só podem ser colocadas se contribuíram para a causa básica. E letra D, na primeira linha, a causa intermediária de morte, imediata de morte, nas linhas subsequentes, as causas intermediárias, e na última, causa básica de morte. Então a questão anterior, ela já dá uma dica, né, mas pensando nisso, você tem que saber aonde vai a causa básica de morte. Lembra-se que eu falei que a causa básica de morte é aquela que inicia o processo de morte do paciente, aquela que inicia os processos para que o paciente venha a falecer. E ela é a última, né? Apesar de ser pouco confuso, né? Porque é como se eu estivesse lendo uma mangá japonesa, né? Estou lendo parecendo que é o contrário, mas a causa básica de morte ela vem por último. E a causa imediata de morte vem primeiro. Então, primeiro que realmente o paciente morreu de. Então, por exemplo, na paciente da questão anterior, teria sido lá aquela questão de insuficiência renal, né? Agora, a causa básica de morte era o câncer. Então, o que levou inicialmente? Quem iniciou o processo para que o paciente ficasse com insuficiência renal? Então, isso ocorre na última linha. Então, a letra D é a correta, né? Na primeira linha, a causa imediata de morte. Nas linhas subsequentes, as causas intermediárias que foram acontecendo. E na última, a causa básica de morte. Então, se você ler de baixo para cima, você vai ter como começou para onde acabou. Se você de cima para baixo, você vai ver qual foi a causa final de morte e depois no final como que o que causou o que, né? Então ambas as ordens podem ser lidas, mas eu brinco que é como se a gente estivesse lendo uma mangá. A história ela geralmente é contada do final, primeiro, para saber qual foi a causa final que levou o paciente à morte, para depois da primeira. E é curioso, né? Eu dei uma risadinha na leitura, porque a célula tem uma curiosidade, né? Olha como é que ele coloca. Na primeira linha, a causa básica de morte, ou seja, a parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória não pode ser a causa básica de morte. Alguma doença levou uma parada cardiorrespiratória. Então, essa é importante para ficar atento. Quando vocês forem preencher uma atestado de óbito, vocês não podem colocar a parada cardiorrespiratória como causa básica, porque essa parada cardiorrespiratória tem que ter vindo de algum lugar, né? Lembre-se que a gente tem as causas de parada cardiorrespiratória, inclusive no protocolo de parada cardiorrespiratória, a gente vai ter os motivos pelo qual alguém pode ter uma parada cardíaca. Você não pode entender que, nossa, teve uma parada cardíaca, essa foi a causa básica. Não, essa foi a causa final, essa foi provavelmente a causa imediata, né? Mas qual foi a causa básica? O que levou à morte do paciente? Então, o paciente ele teve um infarto, esse paciente ele estava com uma acidose, quem levou essa acidose foi uma diabetes. Então a gente tem que tentar entender da onde vem, né? A parada cardiorrespiratória não pode estar como causa básica, né? Que não é na primeira linha, na última linha. Então a letra C eu ri, porque ela é bastante absurda, né? Então a letra D é correta. Na primeira linha, a causa imediata de morte. Nas linhas subsequentes, as causas intermediárias. E na última, a causa básica de morte. Então, essa pergunta, ela é muito direta e pode confundir os alunos se eles não lembram que a causa de morte fica na última. Porque note que a letra A, ela acaba sendo exatamente o inverso. Então, muitas das vezes, essa é a ideia do avaliador, é ver se você sabe onde fica cada coisa. Então, obviamente, para quem já preencheu um atestado de óbito, acaba decorando, né? Fica mais fácil, uma coisa afetiva, ficar na memória. Mas, para quem nunca preencheu, bom de decorar isso.